Bom, eu vou. Hoje eu não tradei, né? Então hoje não vai ter vídeo de trade. Mas eu vou. Vou fazer a análise aqui. Vamos ver como é que sai. Hoje a gente teve então um market open 1 hora atrasado, né? Por conta do horário de inverno, se eu não me engano, de Nova York. Então hoje estava bom, tá? Hoje teve bastante volatilidade até. Teve notícia que acho que o que seria 11 horas aqui, mas aqui era às 10, tá? Então, vamos lá. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o mercado, sobre o que eu penso que pode acontecer no futuro. E, e é isso, tá? Então vamos começar. Bom, a gente teve essa queda gigantesca no, em Nasdaq e no IES também, na madrugada de hoje, do dia 5/11. Tá? A queda começou aqui com o Market Open de Asia Session aqui. Ele nem chegou a filar esse gap, esse volume gap aqui, mas no IES ele filou. Então a gente já pode, a partir disso, considerar que está filado esse gap também no Nasdaq, né? A gente pode considerar que esse gap ele tem menos tendência de ser filado nos dois se um fila primeiro. Então, aqui ó, tá vendo? 6 horas da tarde, no horário de Nova York, não tem gap nenhum no Yes, mas aqui no Nasdaq tem. Então a gente já pode considerar esse aqui filado, tá? Depois disso foi só a ladeira abaixo. O mercado despencou completamente na madrugada. Desde as 6 horas da tarde, na horário de Nova York, dá acho que 8, 7 aqui em São Paulo, até hoje de manhã, tá? Então ele caiu bastante, teve essa queda, então essa queda ela filou esse gap que tinha nesse New Week Open aqui. O que alguma hora ia acontecer, então foi na madrugada de hoje que isso aconteceu. Igual ele sempre faz, sempre que tem esses gaps de volume balance, essas coisas, ele sempre fila, sempre. Esses gaps eles acontecem quando o preço que é oferecido no mercado, ele é acima, ele é diferente do preço em que foi fechado na semana. Então, por exemplo, sexta-feira, 6 horas da tarde, o preço fecha e só abre domingo de noite. Então, o preço aqui no dia 24 de outubro, às 4 horas, que é o que fecha, né? Ele fechou aqui, ele fechou em close 25,510. Aqui, ó. Não, 25, 510. Fechou aqui. E em vez de ele abrir aqui 25,510, 25,511, ou um pouco menos aqui, normalmente era o que aconteceria. O preço que foi bidado, o preço que foi comprado no leilão no mercado de Nasdaq foi muito mais alto. Talvez por conta de uma notícia, não lembro agora o que aconteceu dia 24. Então teve esse imbalance aqui gigante. Alguma hora a gente ia voltar pra filar, tá bom? Então a gente fez isso hoje, na madrugada. E isso foi muito bom, porque foi uma puta entry pra galera que não conseguiu entrar antes, né? A galera que trada em swing trade, né? Em longo termo. Então aqui foi uma baita entry nessa área aqui, ou talvez nessa área aqui de. Vamos ver se o Standard Deviation aqui alinha com. Alinha com. É. Então aqui ele alinhou perfeitamente com esse 3.5 aqui do Standard Deviation. Aqui tava cheio de Fair Value Gapzinho de high Time Frame Fair Value Gap, então de 4 horas, daily também. Então ele veio e ele filou todo esse gap aqui que ele deixou nessa área, tá? Filou inteiro e a partir disso a gente pode voltar para uma perspectiva de bullish. Então, o que aconteceu? Aqui no Market Open, a gente teve essa captação de liquidez aqui. Ele não criou nenhum SMT nessa queda. Ele criou, mas nenhum significativo. Até porque, ó, vou mostrar pra vocês.
A Yes está bem mais bearish do que Nasdaq. O Yes ele chegou quase nesse low aqui. Ele chegou quase nesse low aqui, ó. Enquanto o Nasdaq ficou bem longe desse low, tá? Então a gente teve uma grande. Pode ser considerado um SMT se a gente pegar algum low aqui, algum high que não foi tomado pelo Nasdaq, mas foi tomado pelo Yes. Mas não é o caso de considerar isso uma confluência para trade por conta de não ser um low proeminente, um high proeminente, tá? Se o Nasdaq não tivesse tomado esse low aqui, tivesse ficado assim e o Yes tivesse chego nesse low, aí seria um SMT pra gente considerar, porque aqui, se eu não me engano, foi notícia, tá? Acho que aqui foi que foi uma MC, alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi. Não foi MC, mas sei lá, PMI, CPI, essas coisas. Então, é isso que a gente pode esperar, tá? Então a gente veio, a gente filou esse imbalance aqui que a gente teve, pegou esse data low aqui, não criou esse MT. Esse MT ia dar ainda mais confluência para ser bullish, para subir nesse all time high aqui nos próximos dias. Então a gente teve aqui que mais? Vamos para hoje. A gente teve essa baita queda aqui, deixou esse market open volume balance aqui. Aqui durante a madrugada a gente teve esse quase equilibrium aqui, o que também pode considerar uma boa trade, porque chegando perto do equilibrium já é um bom retracement para ele continuar indo para baixo, né? Seguindo embaixo, seguindo firme embaixo. Então a gente teve esse grande movimento da madrugada, tá? No Market Open, a gente teve um bom movimento também. Então se a gente vier aqui no de um minuto, se eu não me engano, esse aqui a gente teve um SMT aqui em Nasdaq com esse internal low aqui, o que não é muito legal assim, não esse SMT tão forte, porque os melhores SMTs são SMTs em que tem muita liquidez capturada, muita liquidez acumulada. Então, um SMT que teria sido muito bom para ser bullish hoje é o Yes tomar esse low aqui e Nasdaq não. E a gente criar esse SMT aqui, entendeu? Aqui e o Yes tomar desse low. Ia ter sido bom, entendeu? Porque ia ser, na verdade, ia ser mais uma confluência muito forte. Então, o que aconteceu aqui foi que a gente teve o Market Open aqui às 10h30, 9h30, acho que é 11h30 aqui em São Paulo, porque a gente tá no horário de verão, então são 2 horas pra frente. E, e aí, a partir disso, é diminuir o time frame e procurar entry, né? Aí a gente teve esse MT com esse value gap aqui filado. Então ele veio, ele filou esse value gap. Uma boa entry seria o consequent encouragement dele, CI, né? Aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, nesse consequent encouragement teria sido uma boa entry, tá? A gente pode ver que ele respeitou muito bem e ele alinhou perfeitamente com o fair gap de 1 hora. Então a gente teve esses dois CIs, esses dois consequent encouragement filados antes de procurar o equilíbrio desse leg down aqui, então. Então se a gente marcar aqui, a gente pode ver que o equilíbrio está aqui, a gente poderia ter entrado aqui no consequent encroachment, stop loss embaixo desse low, até mesmo aqui um pouco mais embaixo do fair value gap, mas eu deixaria mais ou menos aqui, visando o equilíbrio junto com o Asia High aqui, tá? Asia High com equilíbrio aqui.
Mas no meu caso, do jeito que eu trado, eu colocaria meus stop loss aqui no external liquidity e ia tirando vários partials aqui nessa leg up aqui, então a gente poderia tirar partials em cada high que a gente marca. Então o primeiro poderia ser aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. E aí deixaria runners para caso ele chegue aqui no final, tá? No external liquidity. Fazendo market maker buy model nesse sentido aqui, tá? Então é isso que a gente teve. A gente teve uma entry aqui nesse equilibrium, perfeito. Chegou no equilibrium, rebalanceou e era bullish, tá? Chegou no server gap, também outra entry bem aqui, tá? No dia de hoje. Então, para os próximos dias, eu não acho que o Nasdaq vá chegar nessa external aqui, nesses equal highs aqui hoje. Eu acho que isso é para amanhã ou para sexta-feira, mas a gente pode esperar bastante movimento nos próximos dias, até porque essa queda, quando acontece uma queda dessa muito brusca, o mercado ele volta na mesma proporção. Então, essa queda brusca, ela vai ser recompensada para chegar na time high na mesma proporção de velocidade, entendeu? De volume. O que a gente pode já estar vendo aqui, tá? Aqui a gente já pode estar vendo que teve a gente teve esse range, né? Essa consolidação. A gente teve aqui depois que veio London, Manipulation e New York Distribution. Então, Power of Three, né? Do Smart Money Concept. A gente pode ver aí em ação na nossa frente. Por isso que eu acho que aqui teria sido uma ótima entry, mesmo sendo madrugada, mesmo sendo com baixa volatilidade, porque é o Asia Session, né, aqui. Ele alinhou perfeitamente com várias confluências. Equilibrium, Fair Value Gap. É, com todas essas inversões de Fair Value Gap aqui, então a gente tem todos esses Fair Value Gaps aqui invertidos, o que já mostra mais confluência bullish. Inclusive, a gente tem One Hour Fair Value Gap também invertido. A gente inverteu esse Fair Value Gap aqui de 1 hora, mas isso não é confluência suficiente para a gente poder voltar para bearish, tá? Porque aqui o que ele tinha que fazer, ele já fez, que era preencher essa lacuna que ele deixou no New Week Market Open, tá? E aqui foi perfeito, a gente fez o que o mercado faz, como ele funciona, que é manipulação, é, consolidação, manipulação, distribuição, tá? E provavelmente, talvez até chegue hoje, mas não acho que chegue. Talvez chegue de madrugada, no Asia Session, no London Session, antes da New York de amanhã abrir, aqui nesse external high, tá? Então esse é a análise que eu tive para esses próximos dias e porque o mercado teve toda essa queda, eu sabia que alguma hora o mercado ia cair para essa área, tá? Então o que a gente teve também, além disso, deixa eu tirar isso aqui tudo. É um rebalance do equilíbrio de high time frame aqui do daily, né? Então, o que o mercado fez, ele estava completamente bullish todos esses dias, ele deixou esse puta imbalance aqui. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que voltar e para rebalancear e poder continuar sua trajetória para cima, tá? Então, essa foi a análise que eu tive aqui. Acho que foi legal conversar isso com vocês, foi interessante, a gente conseguiu fazer uma boa análise. Hoje não tradei, se tivesse tradado eu ia ter postado hoje o vídeo da trade. E é isso, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só escrevendo nos comentários aí que eu vou responder. Vou estar respondendo durante o dia, durante os dias, tá bom? E é isso. Acho que hoje foi bom. A gente teve o mesmo modelo em vários time frames aqui, tanto no de 15 minutos, tanto no de 1 hora, tanto no de 1 minuto, com essa 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 range aqui de consolidação, manipulation, distribution, tá? Então, a gente pode ver que esse modelo de market maker está sempre presente em todos os time frames, tá? Isso prova como isso funciona. Aqui a mesma coisa, consolidação, manipulação desses lows, distribuição, tá? Então a gente pode perceber que realmente é isso que é assim como o mercado funciona. Ele é um algoritmo e ele não é pressão ou pressão de compra ou venda, tá? Pressão de compradores ou de vendedores. Então aqui a gente teve também Fair Value Gap e aí a gente vai dar entry de cada um, tá? Mas hoje foi legal, hoje foi bom. E é isso. Qualquer coisa você escreve nos comentários, vamos conversar. Tamo junto. Eu acho que amanhã eu consigo postar e eu vou avisando vocês aí, tá? Tamo junto. Até mais.